Bom dia, igreja. Vamos nos colocar de pé nessa manhã. Essa manhã tão linda, mais um dia que o Senhor nos fez para que andássemos nele, glorificasse o nome dele no dia de hoje, amém? Vamos louvar esse Deus. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda a eternidade. Os corações ao que no alto trono está. O que é e o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda a eternidade. Corações ao que no alto trono está. O que é e o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que é proclama a glória de Deus. O que é e o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Teu é o reino, tua é
Vamos continuar dando louvor e honra ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, vamos confessar o nome de Jesus como único e suficiente Salvador. Todo joelho se dobrará, em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará, em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Teu reino será para sempre, cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará, em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará, em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais
pedindo pela nossa EBD agora. Senhor, meu Deus, meu Pai que estás no céu, obrigado por mais um dia de vida, meu Pai, pela vida de cada um aqui, por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de acordar, meu Pai, de respirar. Isso já é uma grande bênção. Que o Senhor possa abençoar o nosso estudo bíblico, meu Pai, abençoar a nossa EBD, que seja uma EBD abençoada, que nós possamos ter o completo entendimento da Tua palavra, meu Pai, e aplicar em nossos corações, meu Pai, em nossas vidas, e que não entre em um ouvido e saia pelo outro, meu Pai. Que o Senhor nos perdoe por todos os nossos pecados. Somos falhos e reconhecemos isso, meu Pai. E graças à Tua graça, Senhor, o Senhor nos perdoa. Que nós possamos sempre buscar o Senhor em primeiro lugar, meu Pai, e nunca deixar de buscar a Ti, meu Pai, porque sem o Senhor nós não somos nada. Que toda honra e glória seja dada a Ti sempre, meu Pai, e obrigado por tudo. Essa oração que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Som. Bom dia, meus irmãos. Quem está feliz, diga aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Estamos... Parece que domingo passado foi ontem, né? Quem tem essa percepção? Parece que foi ontem que a gente se reuniu aqui, gente. Passado muito rápido, né? Os dias, o ano já está acabando, irmãos. O ano já está indo embora. Quanto mais tempo passa, mais perto está a vinda de Jesus Cristo. Isso deve fazer com que a gente esteja preparados. Vamos orar mais uma vez. Depois vai ser entregue aí para os irmãos, quem não tenha o anexo da apostila. Vamos orar primeiro. Pai, mais uma vez, queremos agradecer ao Senhor pela dádiva que nos tem sido concedida, Deus, deste tempo de aprendizado, de acrescentarmos, a Deus, mais conhecimento da Tua palavra, que isso possa fazer com que não apenas possamos acumular informações, mas tornar-nos servos prudentes, enquanto aguardamos a Tua vinda. Que a nossa igreja, Deus, seja despertada para realidades até então desconsideradas. Que não sejamos negligentes, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas falhas. E faça, ó Deus, com que possamos estar cada dia mais preparados. Ajude-nos no tempo que teremos aqui. Que seja proveitoso para todos nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, irmãos. A Gilda vai entregar aí para vocês. Quem não tem o anexo, levanta a mão. Semana passada eu vi algumas apostilinhas jogadas por aí. Se você não for levar para sua casa, irmãos, bota de volta. Porque daí eu não preciso imprimir. Mas... Então levanta a mão aí, se tem mais alguém precisando. Meus irmãos,
qual que é o nosso objetivo em fazer mais um anexo aí, mais uma parte para a nossa apostila. É a gente dar uma atenção ao que a gente tem considerado como sendo o fundamento para toda a compreensão naquilo que vai estar sendo apresentado em sequência da nossa apostila. A importância se dá pelo conteúdo de introdução, como a gente está vendo o capítulo 1, verso de 4 a 8, trabalha algumas coisas muito importantes sobre a pessoa de Deus, de Cristo, do Espírito Santo. E a gente, nessa compreensão, nós vamos entender a importância que esse conhecimento tem na construção de um bom fundamento teológico também. O que mais podemos conhecer? Não só a gente vê essa apresentação, esse destaque sendo apresentado já em Gênesis, de forma não explícita, digamos assim, enquanto apresenta a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes desde a fundação do mundo. E no livro de Apocalipse, da mesma forma, no capítulo 1, nós encontramos mais um destaque sendo dado à obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu achei por bem a gente dar essa atenção necessária a esses versículos, né? São 5 versículos, antes da gente seguir na nossa apostila. Então, nós temos aí como título, né, a saudação ao Deus triuno, ou Deus trino também, né? Triunidade ou trindade é a mesma coisa. Não é um termo que nós encontramos na Bíblia. Algumas seitas até questionam a questão da trindade, dizendo que não há nenhuma página da Bíblia apresentando esse termo, e de fato não tem. Mas isso não quer dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não estejam subentendidos do começo ao fim das Escrituras. A gente não precisa de um termo, até porque esse termo veio muitos séculos depois. Mas o entendimento de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes, desde Gênesis capítulo 1, verso 1, depois mais para frente, num termo, até o irmão Ademir que falou, quando diz assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, é um termo que é também usado para fazer essa referência a essa obra da Trindade, chamada essa economia, né, da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo presente na obra da criação, na sustentação de tudo aquilo que foi criado, na preservação de tudo e na obra da redenção. Não é? Então, o Pai tem a sua participação, o Filho tem a sua participação e o Espírito Santo também tem a sua participação em absolutamente tudo aquilo que está relacionado. Como eu disse, não somente a questão da criação em si, mas também em todo o processo que a gente entende que está envolto a salvação da humanidade caída. Então, a gente precisa reforçar alguns pontos na nossa teologia, por isso que eu entendi por bem a gente destacar aqui mais esses versos, tá bom? Então, na sua apostila que está em branco aí, já foram preenchidos, né? A gente viu aí
os 3 gêneros literários, que é o apocalíptico, ou apocalipse, profecia e epístola. Depois, na segunda parte, vimos que temos, então, uma epístola profética apocalíptica, no segundo espaço vazio, para você preencher. Vimos aí que os destinatários são as 7 igrejas que se encontram na Ásia, tá bom? Mas nós vimos também que eles eram os destinatários iniciais. Isso não quer dizer que essas cartas, elas também não fossem lidas em outras localidades, como a gente viu aí, por exemplo, a Hierápolis, Colossos também, que ficavam próximas de Laodiceia. E não somente essas igrejas, mas as igrejas na história. Então foram destinadas inicialmente aquelas pessoas, aquelas igrejas, mas que os ensinamentos seriam também passados a todas as igrejas no sentido de precaução. Porque a questão dos problemas encontrados nas igrejas, por conta do pecado, eram problemas que atravessavam a história da humanidade. Então, os problemas que eles lidaram lá, antigamente, são os problemas que nós lidamos hoje em dia nas igrejas também. Isso é interessante e trágico, né? Porque passam os anos, passam os tempos, as igrejas vão avançando, vão se tornando modernas, vão tendo facilidades, mas há pecados que continuam sendo praticados através da história. Isso para a gente é preocupante, precisa ser preocupante. A pergunta é, por que o tempo passa e o coração do ser humano não muda? As práticas das igrejas não mudam. A mentalidade das igrejas não melhora, não avança, não há um progresso espiritual. Porque até então seria necessário entender que enquanto os anos vão avançando, a humanidade vá também avançando, vá progredindo. Mas o que acontece é que por conta do pecado, também presente nas igrejas, a igreja não consegue avançar. Porque há muitas... há uma questão importante de destaque na vida do povo de Deus também, que é aquela questão de que querem a bênção de Deus, querem aquilo que a fé proporciona, mas não querem abandonar aquilo que é necessário abandonar para que Deus possa realizar uma obra de avivamento na igreja. Então nós temos sim períodos na história onde homens foram instrumentos de Deus para o avivamento da igreja. Tivemos igrejas que também avançaram nesse sentido. Mas é aquele negócio, enquanto algumas vão avançando, dá um passo à frente e muitas vezes dá 2 para trás. É sempre um pequeno grupo que deseja um avivamento, reconhece a necessidade disso, estão dispostos a pagar o preço por conta do avivamento. Isso é importante entender. Quanto mais a gente busca a presença de Deus, mais perseguição a gente tem. Sabia disso? Enquanto você vai prezando por uma vida de santidade, onde vai modificando a sua maneira de entender as coisas, entender a si próprio, entender o próximo, entender a realidade da igreja, as demandas da igreja, a maneira de se lidar na igreja, tudo isso, mesmo assim, a gente vai percebendo que poucas pessoas, na verdade, desejam pagar o preço por isso. Algumas estão dispostas a dar a sua própria vida por conta desse avanço na sua vida espiritual. Eles querem isso, eles procuram isso.
Deus vai realizando uma obra, vai tornando pessoas, indivíduos seletos dentro da igreja, homens e mulheres de Deus, firmados na doutrina, dispostos a se doarem, abrirem mão de si próprio, mas essa realidade, ela é uma realidade dentro da igreja local, também local por conta de pessoas, de indivíduos que estão dispostos a pagar o preço. Eles falam na igreja, eles pregam na igreja, eles estimulam pessoas, mas poucos querem pagar o preço juntamente com eles. Então é sempre aquele grupinho seleto. Essa é uma realidade, na verdade, uma triste realidade presente em todas as igrejas. Quando tem gente que quer, tem aqueles que cruzam os braços. Para eles, o momento em que estão vivendo já é suficiente. Então, por isso que é necessário o trabalhar na vida dos irmãos com relação a alguns fundamentos. Por quê? Sem fundamento, vai se esfriando, irmãos. O apóstolo Paulo fala que vai chegar um tempo, na verdade já chegou esse tempo, em que algumas coisas vão acontecer, as pessoas vão começar a perder as afeições uns pelos outros. O amor vai se esfriar, né? Do texto que fala isso. E essa é uma realidade presente dentro de um ambiente onde mais se faz necessário a manifestação do amor de Deus para uns com os outros. O amor se esfria, não é lá fora com o incrédulo. O amor se esfria dentro das quatro paredes da igreja. Esse local onde a gente se reúne. E isso é preocupante dentro de uma realidade onde o povo de Deus aguarda a vinda de Jesus Cristo. E isso deve fazer com que a gente mude algumas coisas que são importantes nesse sentido. Outro ponto importante que a gente viu são os padrões que vão sendo apresentados no livro de Apocalipse, a questão do número 7, como ele é emblemático nesse sentido, como que é importante alguns números na carta, para a gente entender tudo aquilo que João procura, através da visão do anjo, né? Daquilo que ele recebe do anjo para passar às igrejas, como que os números, os símbolos, eles procuram então apresentar uma realidade que vai, de alguma forma, impactar aqueles que vão ouvir. Por isso que é bem-aventurado, ou são bem-aventurados, aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que praticam, porque estão justamente entendendo pontos que são fundamentais para o nosso crescimento espiritual, enquanto nós aguardamos a vinda de Jesus. Então, o número 7, depois a gente vai ver aí o número 3 também sendo importante, e aonde a gente vai ver essa importância aí no que diz respeito à apresentação da Trindade, tá bom? Esses três, e a gente até falou que sendo Deus também triuno, ou trino, sendo apresentado aí em três pessoas, é um só Deus que se manifesta em três pessoas, mas também a gente vai ver mais para frente a questão de como que também o diabo ele vai em tudo querer ser parecido com Deus. Então ele também tem a sua maneira de agir, ele também tem essa tríade do mal, e a gente vai entender isso mais para frente. Então, na página 1, graça e paz a vocês. Então, esse é o texto que começa. Graça e paz. Da parte de quem? Da parte daquele que... Página 1. Daquele que era e que há de vir. Segunda parte, olha a tríade. Primeiro, da parte de quem é, que era, que há de vir. Segundo, da parte dos
7 espíritos, olha só que interessante, que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é o quê? Olha a tríade: fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberanos do rei da terra. Essa divisão, ela é importante ser feita para quem quer de fato estudar e perceber os padrões que são apresentados. Então, é apresentado ali esses números e a gente deve falar assim, mas por que são 7 espíritos? Por que tem essa repetição aqui da parte daquele que era, que é e que há de vir? De Cristo, por exemplo, da fiel testemunha, o primogênito dos mortos, os soberanos do rei da terra. Também repete 3 vezes aqui. Três destaques. E é isso que a gente vai entender por que essas coisas aqui estão sendo repetidas. Então aqui, portanto, nós podemos ver a Trindade claramente. O Pai, o Espírito Santo. Está tudo bem aí, gente? Perderam aonde? Fala, o que eu posso ajudar? Achou? Tranquilo? Então vamos lá. Escreveram aí o Pai, o Espírito Santo e o Filho? Isso aí. Então, e cada uma dessas 3 pessoas participa ativamente na obra da salvação da sua igreja. Então, falar sobre salvação é considerar a participação de Deus o Pai. O que Deus o Pai fez? Efésios fala isso. O Pai fez o quê? Na obra da salvação, o que o Pai fez? Elegeu antes da fundação do mundo. O que o Filho fez? Qual que é a participação de Jesus Cristo? Cumpriu a obra da sua redenção, se sacrificou. Falar sobre redenção é falar sobre sacrifício, a questão da sua missão. Ele foi enviado da parte de Deus para cumprir as ordenanças do Pai, ou os planos estabelecidos pelo Pai antes da fundação do mundo, certo? O que o Espírito Santo de Deus fez? Ok, a questão da aplicação. No livro de Efésios tem um texto muito importante que fala sobre a obra do Espírito Santo. Quem que sabe onde está? Quem sabe? Lá em Efésios, capítulo 2, se não me engano. É isso? Efésios 2, 8 e 9, é isso? Oi? Alguém sabe? Vamos abrir em Efésios. Deixa eu ver aqui. Se é esse texto mesmo. Então capítulo, isso aí. Vamos lá, abre aí, Efésios, capítulo 1, 1:9. Oi? A partir do 7, vamos lá. Olha só. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. O perdão por meio de quem, irmãos? Por meio de quem que nós temos redenção? Jesus Cristo. Perdão das nossas transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e todo o entendimento. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Está falando sobre quem? Sobre Deus, a obra de Deus que é conhecida ou revelada em Cristo. O texto que a gente acabou de destacar aqui, tem uma palavrinha importante que é mistério. Que mistério é esse? Que mistério é? Que até então estava oculto,
e depois foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Do que se trata esse mistério? Sim, os dois. Cadê tem o microfone aí? São os dois. O mistério diz respeito à obra de Deus, essa revelação de Deus, de forma que foi dada, que foi trazida antes de Cristo, mas de uma forma presente apenas nos rituais, nos cerimoniais, presente no tabernáculo, presente no sacerdócio, presente no sacrifício, presente nas festas. Tudo aquilo que era realizado de forma religiosa, digamos assim, apontaria para a pessoa de Jesus Cristo. Então, esse mistério ele estava presente, mas não totalmente revelado, esclarecido. Foi necessário Cristo vir para fazer com que tudo aquilo que havia sido feito pudesse ser plenamente compreendido, tanto na pessoa de Jesus Cristo, quanto na obra de Jesus Cristo. Ele vem para se colocar como Cordeiro de Deus, por isso que o texto diz que em Cristo, nós, pelo seu sangue, né, por meio do seu sangue, nós obtivemos o quê? Perdão definitivo, porque ninguém pode ser perdoado definitivamente, verdadeiramente, pelo sangue de um animal. Mas estava ali representado no animal a figura de alguém que lá no Novo Testamento viria, que por meio do seu sacrifício, ele perdoasse pecados definitivamente, porque não pode ser mais feito sacrifícios de animais. Por que não pode ser mais feito sacrifício de animais? Por que a gente não pode fazer isso? Fala assim, deixa eu pegar um cachorrinho na rua aí, deixa eu sacrificar esse gato, esse cachorro. Por que não dá para fazer isso? Jesus Cristo já fez, irmãos. Não dá para a gente transportar isso, essa realidade do Antigo Testamento para hoje. Falar assim, não, eu estou fazendo aqui uma representação de que através do sacrifício desse animal o meu pecado vai ser perdoado. Não, que isso você vai preso. Se você fizer isso, se você chutar o cachorro, você vai preso. Quanto mais matar o cachorro. Então, o sacrifício de Jesus Cristo, isso é destacado também no livro de Hebreus, colocando Jesus Cristo como sendo superior a toda a realidade da religião judaica. Então, Jesus Cristo vem para se sacrificar uma única vez, para que aí aquele que crê tenha, então, definitivamente, o perdão dos seus pecados. Por isso que o texto fala assim, as riquezas da sua graça. Como que a gente deve ver a obra de Jesus Cristo? Como algo rico, sem qualquer precedente. Para que a gente passe a valorizar aquilo que Cristo fez por nós. Então, verso 9, ele nos fez conhecer, então, esse mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. De fazer convergir em Cristo, ou seja, tudo aponta para Jesus Cristo, toda essa realidade é encontrada de forma perfeita em Jesus Cristo. Todas as coisas nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Olha só, nele fomos feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então nós temos aqui no livro de Efésios toda essa realidade presente na obra da salvação, onde o Pai estabelece, o Filho vem e executa, e a gente vê no texto também aqui de Efésios, a questão de como que o Espírito Santo, ele vem e sela aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. A obra do Espírito Santo é trazer confirmação da nossa fé. Quem crê em Jesus Cristo é selado. Quando? Depois que ele sobe o monte,
para orar quando ele começa a falar em língua estranha? Claro que não, gente. Ele é selado com o Espírito Santo a partir do momento em que ele aceitou Jesus Cristo como Salvador. Esses são os pontos que divergem, né, em algumas denominações. Então, a gente não está aqui dizendo que eles não são salvos. Quem pensa diferente nesse sentido, não são salvos. Nós estamos falando sobre um ponto de entendimento na questão do que é, de fato, compreendido como batismo com o Espírito Santo, que diz respeito à conversão. Dentro da obra da salvação, o Espírito Santo vem para consolidar, para trazer confirmação. Como é que a gente sabe que nós somos filhos de Deus? O Espírito de Deus que habita em nós testifica isso em nós, no nosso coração. Traz convicção, porque se de repente chegar para alguém e perguntar, talvez isso pode até ter acontecido com alguns de vocês. Você pergunta, você tem certeza da sua salvação? Que se você morrer hoje, você tem certeza que você vai para o céu? Alguns crentes velhos de igreja falam assim, olha, quem sabe? Se for da vontade de Deus, se eu viver uma vida correta, se eu fizer tudo direitinho, estou falando de crentes batistas, irmãos, com anos e anos de igreja, tá? Se eu for um servo fiel, obediente, cumprir os 10 mandamentos, aí eu vou ser salvo. Aí, irmão, dá vontade de esganar, né? Meu Deus, quem é que disse isso? Não, pela fé vocês são salvos. Isso não vem de nós. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele traz essa confirmação que nós somos de Deus, que nós pertencemos. Então, a gente precisa rever esses pontos que são importantes. Diga, Gildo, cadê o Romanos 8,16. Anota aí, irmãos. Texto, o pessoal vai me ajudando aí também. Do texto que a gente estava lendo aqui? Então vamos, só um minutinho, Gilda. Vamos só ler para a gente não perder o fio da meada. 13 e 14. Vamos lá. Por essa razão, desde que ouvi, é isso aqui mesmo, né? Desde que ouvi da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. 1,13? Ah, tá. Ah, sim, verdade. Isso aqui. É isso aí. Pode ler, Robson. Pode ler. Isso. Exatamente. Exatamente. O qual é a garantia da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida. Ok. Para o louvor da sua glória. Beleza, então esse é o texto de destaque. Apresentou a obra do Pai, apresentou a obra do Filho, apresentou a obra do Espírito Santo aí, nos versos 13 e 14. Obrigado, Adolfo. É isso daí, gente. Destaca aí, Gilda. Exatamente. Pode falar. A gente tem que ter muito cuidado e muita sabedoria para a gente poder falar, pedir a Deus, porque esse dia eu estava conversando com uma pessoa, aí a pessoa perguntou para mim assim, aqui, deixa eu te perguntar uma coisa, você já é batizada com o Espírito Santo? É. Aí eu perguntei, como assim? Por que você está me fazendo essa pergunta? Porque eu acredito assim, que a gente só é batizada com o Espírito Santo quando a gente fala um montão de coisa que não tem necessidade de eu repetir tudo aqui de novo. Os irmãos sabem de cor e salteado. Eu falei, eu sou assim. Eu sou batizada com o Espírito Santo.
A partir daquele momento que eu reconheci Ele na minha vida, Sim. como meu Senhor e Salvador, e deixei Ele trabalhar no meu coração e na minha mente, eu sou selada com Ele, sim. Aí ela perguntou, mas você tem certeza da sua salvação? Tenho certeza da minha salvação, sim. Ah, mas não pode ter certeza. Eu falei, pois eu tenho. Aí, como eu tenho um pouquinho de liberdade com ela, com a pessoa, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, então acho que é melhor você rever algumas coisas. Exatamente. Porque se você não tem certeza da sua salvação, você precisa rever muitas coisas na sua vida. Sim. Então a gente tem que pedir a Deus o discernimento para a gente poder conversar. Porque senão eles arrumam uma maneira de enrolar a gente e de falar que nós, principalmente nós, os batistas, né? Que nós não temos o Espírito Santo. Qual é o problema todo que está nessa questão, irmãos? A questão da insegurança. Exatamente. O crente que espera Jesus Cristo, ele não pode viver em insegurança quanto ao seu estado espiritual. Sempre confiando nas suas obras para que isso fortaleça a sua fé. As obras, elas são importantes, sem dúvida, porque são instrumentos que atestam, que confirmam a nossa fé. Então, a gente pratica as obras, não para sermos salvos, mas porque nós somos salvos. Então, a gente faz o que faz, ou deveríamos fazer essas coisas, por conta da nossa fé, que já foi estabelecida, já foi colocada em Cristo, e onde o Espírito Santo confirmou essa realidade. Então, de fato, precisa ser revisto esses fundamentos para trazer segurança. Viver em segurança, hoje eu estou salvo. Amanhã não estou. Pisei na bola, xinguei o meu marido, joguei uma panela na cabeça dele, né? Perdi a salvação. Aí, caiu da graça, eu tenho usado. Aí hoje eu estou salvo, amanhã estou condenado, depois salvo de novo, condenado depois. Imagina um dia que você está condenado, Jesus volta e aí deu ruim. Então, hein, pastor? Aí eu fico lembrando assim, que eu fui criada na igreja católica. Eu acreditava que eu fazendo as obras eu seria salva. Sim. Então, quer dizer, depois que a gente começa a ter o entendimento, a gente sabe que não é. As duas precisam andar junto. Porque se eu tiver fé e não tiver obra também... O Tiago chama isso de fé morta. Então, as duas Quem diz que tem fé, mas não tem obras, tem uma fé morta. As duas têm que andar juntinho. Tem que andar né? junta, exatamente. Exatamente. Então, meus irmãos, mais alguém tinha levantado a mão que eu esqueci de dar oportunidade? Não? Então, cada uma dessas três pessoas participam ativamente na obra da salvação da sua igreja, e isso concede, né, a eles honra, glória e louvor. Então, existe uma questão importante, que é hierarquia na Trindade, mas que não é porque o Filho está debaixo do Pai e, ao mesmo tempo em que o Espírito Santo também se encontra debaixo do Pai, que são deuses menores. É Deus, mas é Deus com letra minúscula. O Espírito Santo, o Jesus Cristo, ele precisa ser entendido como um anjo de luz. Ele está num grau, né, elevado ao grau da humanidade, mas é um Deus que não é como Jeová. O Espírito Santo, ele é poderoso, mas ele é apenas uma força, uma energia ativa. De jeito nenhum. Por isso que eu falei, o que nós estamos fazendo aqui é construindo um fundamento teológico para conceder ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo louvor, glória e honra. O Pai, sim, o Filho, sim, está em submissão ao Pai. O Espírito Santo, da mesma forma, ao Filho e ao Pai. Mas não são
menores. Não, lembra que eu falei? São 3 pessoas distintas, tá bom? Mas o único Deus. O único Deus. Isso parece mexer um pouco com a nossa racionalidade. Como é que pode existir? São 3 pessoas diferentes, deveriam ser naturalmente 3 deuses. Se encaixa muito melhor dentro da nossa mente limitada. Porque como é que a gente crê em 3 em 1? Lembra do 3 em 1 antigamente? O som 3 em 1? Antigamente tinha o som 3 em 1. Né? Não há diminuição. Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo também é Deus. É uma pessoa, certo? O Espírito Santo é uma pessoa, mas também é Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele é pessoal, mas a gente precisa também entender que o Espírito Santo também é Deus nesse sentido. Então, cada uma dessas, voltando aqui, página 2, cada uma dessas pessoas está dizendo às 7 igrejas da Ásia que desejam que elas tenham o quê? Graça e paz. Contudo, o Pai e o Filho recebem 3 designativos, enquanto o Espírito recebe 7. E a gente viu isso. São 7 Espíritos. Mas espera aí, o Espírito Santo são 7. Olha aí a maneira como a gente deve interpretar o livro de Apocalipse. Não de maneira literal, mas simbólica. Por quê? O número 7 nas Escrituras representa algo relacionado à perfeição. Lembra no caso de Jesus ensinando Pedro lá? Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Que já é perfeito, né? Já chuta. Aí Jesus fala o quê? 70 vezes 7. 70 vezes 7. Então, na mentalidade do judeu, o 7 significa essa perfeição. Jesus traz uma compreensão muito maior, muito mais elevada, que vai além daquilo que pode ser, a princípio, estabelecido pela religião, ou uma normativa que é estabelecida ali. Então, essa mentalidade do reino, ela é sempre vista nas Escrituras como uma mentalidade superior. Nós não estamos debaixo daquilo, simplesmente daquilo que é estabelecido pelas leis dos homens. O que rege a nossa conduta, as nossas ações, é a lei de Deus. E a lei de Deus manda a gente ser perfeito. Assim como o Pai de vocês é perfeito, sede vocês também perfeitos em tudo que vocês façam. O que é exigido da gente é uma postura espiritual acima daquilo que muitas vezes você mesmo estabelece como já sendo suficiente. Já fiz demais por essa pessoa, já dei muita chance para ele, já perdoei demais essa pessoa. E aí Jesus fala assim, não foi suficiente, ainda não foi suficiente. Lá, levantou a mão, Luiz Carlos, você não levantou assim que eu vi. Então, na hora que você for espreguiçar aí, você faz para baixo. Pastor, vamos lá. Nesse ponto que o senhor citou aí sobre os 7 espíritos, sim, né, é muito interessante, né, que eu também separei aqui algumas coisas, né, que a gente vai ver na Bíblia que vai falar da totalidade da perfeição, né, do Espírito Santo, com 7 aspectos, né, e a gente vai ver isso também, né, que foi citado por Isaías, né, no capítulo 11, no versículo 2, né, esses 7 aspectos, né, eu vou estar lendo aqui. Diz assim, né? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito o de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Então, vai falar da apresentação, né, do Espírito Santo, né?
sete aspectos diferentes. A gente vê aqui que na apresentação, né, quando fala de Deus, é um aspecto só, né, de Jesus, mas quando vai falar do Espírito Santo, o Espírito Santo é apresentado como uns 7 aspectos diferentes, né? E isso fala também, né, da questão dos 7, né, a perfeição de Deus, né, os atributos assim perfeitos de Deus. Sim. Então é só para a gente entender um cadinho mais aqui, né? Sim. Para dar uma contribuição aqui Sim. para o nosso estudo. Deixa eu tentar achar um outro texto, irmãos. Deixa eu ver se é João 14. Só ver um texto. João 14, a partir do verso 15. A partir do verso 16. Olha só. Acharam aí? Vai anotando, tá bom? Esses textos aqui, irmãos, que a gente está se aprofundando um pouco mais aqui, tá? Verso 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Olha um aspecto importante, que o Espírito Santo, ele não apenas está com os crentes, mas ele habita os crentes. É uma diferença estar com e habitar em. No Antigo Testamento, ele habitava, só estava com. Um dia, né? Os reis, mas era para realização de algumas obras específicas. No Novo Testamento, com a vinda do Espírito Santo, ele não apenas está com o seu povo, mas ele passa a habitar no povo. Isso aqui é um ponto importante, que em quem o Espírito Santo habita, ele jamais deixa. O Espírito Santo não só nos auxilia para realização de algumas obras específicas relacionadas à nossa missão como crente e à nossa vida, a manutenção da nossa vida espiritual, mas é saber que o crente habitado pelo Espírito Santo, ele é provido em todas as suas necessidades. Olha só que interessante isso. Que um crente que é habitado pelo Espírito Santo, ele não pode ter qualquer tipo de necessidade espiritual que seja. Mas isso quer dizer que a gente não pode sofrer, que a gente se entristece, que a gente fica fraco, ficamos. Mas nós temos em nós, habitando em nós, o elemento essencial, imprescindível, para que a gente saia da situação de dificuldade que a gente está enfrentando. O crente passa por luta, ele passa por tribulação, mas se ele é um crente habitado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo provê para ele o que ele precisa para sair da onde ele está e para um patamar maior de espiritualidade. Então o crente não fica no mesmo estágio de apatia espiritual, de fragilidade espiritual. Ele não se... ele... De alguma forma, ele não se entrega à situação de dificuldade que ele está passando. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita nele. Ele é o conselheiro, ele é o nosso ajudador, ele é aquele que nos fortalece para qualquer situação difícil que provavelmente a gente está enfrentando. Isso aqui é algo importantíssimo dentro da teologia
dentro da doutrina do Espírito Santo, né? Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Aqui é a obra de Jesus Cristo, tá? Diga, meu irmão. Diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Pastores usam esse termo, né, esse versículo, no encerramento do culto. Aqui vem a obra dos três: o amor, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Aqui nós podemos ver a obra dos três, obra distinta de cada um. A graça veio por Cristo. Deus amou o mundo. E o Espírito Santo habitando na igreja. Porque a igreja, como um corpo, é o templo do Espírito Santo, onde ele habita. Sim. O Espírito Santo não deixa de realizar a sua obra em nós e através de nós. O que acontece muitas vezes, infelizmente acontece, a gente entristecer o Espírito. Abortar a ação do Espírito que Paulo chamou, no capítulo 5, Tessalonicenses 5,19, que diz: não extingais o Espírito. Sim. Extingar ali não é extingar, apagar o Espírito, porque ele é uma pessoa, ele é Deus, ele não pode ser apagado. O que pode acontecer é eu, o crente, abortar a ação do Espírito Santo, o trabalho dele, impedir a ação do trabalho dele, porque ele é Deus, não pode ser apagado. Mas nós podemos abortar a ação dele, e isso acontece, infelizmente. Acontece por duas maneiras distintas. Quando o crente não tem vida de oração e não se alimenta diariamente da palavra de Deus. Como eu disse outro dia, esses dois elementos, esses dois caminhos, que é a oração, que mantém acesa a chama do Espírito Santo no crente, e esses são os dois caminhos, dois meios que Deus usa para fornecer combustível e manter acesa a chama do Espírito do crente. Sem oração e sem alimento diário da palavra de Deus, não tem como Deus fornecer esse combustível para manter acesa a chama do Espírito do crente. Aí o Espírito apaga. Não apagueis o Espírito, como fala em outra versão. Quem que apaga? Falta de oração e falta de se alimentar da palavra de Deus. Esse é o combustível divino para manter acesa a chama do Espírito. Se o crente não se alimentar desta forma, o Espírito Santo apaga. A chama dele vai diminuindo, igual uma lamparina na roça. Quando a mãe esquecia de comprar querosene, ela na roça, no cantão, a lamparina começava a se apagar, a mãe jogava toda criolada na cama para dormir mais cedo. Porque ia ficar todo mundo na escuridão. Aí no outro dia tinha que correr até buscar querosene na venda. Não tinha nem mercado, era venda. É bem por aí. Vamos lá, meus irmãos. Como nós devemos então interpretar essa realidade, né, dos três designativos, o Espírito Santo recebendo 7? Provavelmente é uma maneira de apontar para a plena divindade do Espírito Santo, pois o número 7 reflete completude. Ao mesmo tempo, aponta para a presença do Espírito Santo em toda a terra, Apocalipse 5, 6. E mais do que tudo, o Espírito simbolizado pelas 7 hastes do candelabro, que se identifica como os 7 candeeiros de ouro, ou seja, com as 7 igrejas. Então a gente vai identificando também todos tudo aquilo que é apresentado na visão tem um simbolismo também, quando é apresentado os 7 candelabros, as 7 igrejas, essa representação também da ação do Espírito Santo no meio. O Espírito Santo precisa estar agindo de forma livre no meio da igreja, das igrejas. Uma igreja onde não tem a livre ação do Espírito Santo, irmãos, qual que é o destino? Para onde vai uma igreja dessa? Não vai. Os pentecostais falam que os crentes tradicionais, da igreja batista, não têm o Espírito Santo de Deus. Então, se a gente não tem o Espírito Santo, o que a gente está fazendo aqui e aonde é que a gente vai chegar se a gente não tem o Espírito Santo de Deus, né?
se a gente não reconhece o Espírito Santo como sendo também a terceira pessoa da Trindade, é Deus. Não, a gente não tem uma... a gente não tem nenhuma expressão de adoração direta ao Espírito Santo, né? A gente não ora ao Espírito Santo, por exemplo. A gente ora ao Pai em nome do Filho, não é? Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo não seja Deus. E devemos reconhecer a divindade do Espírito Santo, a importância, como a gente acabou de falar, de como que o Espírito Santo de Deus precisa dominar completamente a nossa vida, as nossas ações. Lembra como que é a ação do Espírito Santo no livro de Atos? O que o Espírito Santo faz com o povo que está avançando na igreja? Vai guiando, vai orientando. Eu estou pensando em ir para lá. Fala assim, não vai para lá não, vai para lá. Aí o Espírito Santo, né, tira do apóstolo Paulo a intenção de ir para uma região. Fala assim, não, atravessa a Macedônia, vai para outro lugar. O Espírito Santo impede o apóstolo Paulo de ir para uma direção e fala, vai para onde eu quero que você vá. Então isso traz para a gente a compreensão de que as nossas vidas, enquanto igreja que espera Jesus Cristo vier, nós precisamos ter as nossas decisões guiadas, orientadas pelo Espírito Santo de Deus. E aí... Oi? Romanos 8,14? Vamos ver aí o que diz o texto. Projeta aí para a gente. Olha só, porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus, então, como se conhece ou se identifica quem é filho de Deus? Se a minha e a sua vida está sendo guiada pelo Espírito Santo. Porque a gente, irmãos, a gente começa a tomar decisões nas nossas vidas que muitas vezes a gente começa a projetar, eu vou fazer isso aqui, e a gente nem consulta Deus para nada. A gente não está sendo guiado, orientado a tomar decisões, principalmente relacionadas ao reino de Deus, à obra de Deus, sem consultar o próprio Deus. Mas Deus, eu estou pensando em fazer isso aqui que eu vou fazer é da vontade do Senhor? Eu estou pensando, Deus, em ter isso aqui na igreja, fazer isso, aquilo. E aí, Deus coça a cabeça e fala assim, mas ele nem me perguntou. Ele nem me consultou. Diga, irmã. Cadê? Só vai chegar um microfone, só para a senhora falar no microfone, irmã. Para todo mundo escutar a sua pergunta. Os pentecostais, eles têm uma forma de dizer que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, né? Tem o batismo das águas, o batismo com o Espírito Santo, e só quando ele passa a falar em línguas que ele é batizado pelo Espírito Santo. Sim. E o neopentecostal diz que quem não fala em línguas não é batizado pelo Espírito Santo e não tem salvação. Não é batizado pelo Espírito Santo. É isso aí. É isso que eles pensam. Que precisa. Ou na mente deles, eles não falam isso de forma clara. Mas eles colocam os crentes que não são batizados com o Espírito Santo como crentes de uma classe inferior. De segunda classe. Então, falar em línguas ou ter esse dom, né, é pré-requisito para que eles possam alcançar posições dentro da igreja de autoridade. Então, ele nunca vai ser, de repente, um obreiro, um ministro, alguma coisa que seja, se ele não foi batizado com o Espírito Santo. Por isso que alguns até... eu fui... só para poder, e repete, né, eu escutei ele falar assim, aí ele vai e fala também,
chupa bala house, tomara camalacaia, e aí por aí vai, né? Então isso é prova para eles que o Espírito Santo os batizou, né? Chamado de segunda bênção. Mas, irmãos, nosso tempo já foi, né? Quem é o Espírito Santo? Deus. O Espírito Santo é Deus. E ele, sendo Deus, ele tem que agir no meio da igreja de uma forma plena, total, ao ponto dele orientar, guiar toda a igreja para as ações que a igreja precisa ter em um mundo onde nós estamos, como crentes, sendo perseguidos pela fé que nós temos. Então, sem a direção do Espírito Santo, a habitação e a direção do Espírito Santo, nós não conseguimos viver de tal forma que possa testemunhar para as outras pessoas que nós somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo precisa ser uma igreja batizada com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz o fruto, exatamente. Sim. Sim. É Cristo reproduzido em nós, exatamente. A ação do Espírito Santo é essa, fazer com que a igreja de Cristo seja um reflexo do próprio Cristo. Ok? Então, a importância do Espírito Santo é exatamente essa. E que deve fazer com que eu e você possamos rever a maneira como nós nos relacionamos com Ele, sendo Ele uma pessoa relacional. Porque, às vezes, pesa sobre a igreja chamada tradicional esse estigma de que nós nós temos muito conhecimento da Bíblia e pouco relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. Ou seja, nós temos muito conhecimento, mas pouco relacionamento. E às vezes, de certa forma, isso é uma realidade. De certa forma é. Porque a gente vive muito pela questão da preservação da sã doutrina, conhecemos muito de Bíblia, mas a gente conhece muito pouco em termos relacionais com a Trindade, de comunhão com a Trindade. Então, os crentes precisam rever essa questão. Por isso que a gente está discutindo aí, nessa nossa apostilinha, os fundamentos sobre quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo, porque é somente com base nisso que a gente vai conseguir fazer aquilo que é necessário, enquanto nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo num mundo de tribulações, de grandes pressões. Então, o fundamento nosso precisa ser revisto, irmãos. Reveja o seu fundamento bíblico, teológico e doutrinário. Reveja. Porque, como eu falei no começo, não é aceitável que um crente chamado batista não tenha um bom fundamento teológico nas doutrinas que nós cremos aqui, que nós abraçamos. Então, por isso que a gente pede para que os irmãos construam, de fato, uma identidade nesse sentido. Amém? Deus abençoe. Vamos passar para a Gilda. Bom dia, irmãos. Nós louvamos, glorificamos e exaltamos o nome do nosso Deus nessa manhã, amém? É motivo de muita alegria, né? Um prazer, né? Estarmos aqui mais uma vez para a gente poder estar estudando, meditando a palavra do nosso Deus e que cada dia, né, a gente possa estar deixando Deus trabalhar, né, na nossa mente, no nosso coração. Vá com Deus, irmão. Ih, deu bom. Que nós possamos a cada dia
tá pedindo a Deus, né, para que Ele possa estar trabalhando na nossa mente, no nosso coração, de uma tal maneira que a gente venha a cada dia a ser diferente, a fazermos diferença. Não aqui dentro só. Aqui dentro é importante, mas o mais importante é lá fora. Para a nossa família, para os nossos vizinhos, isso é o mais importante. E principalmente para Deus. Vamos dar oportunidade a irmã Graziele e os juniores. Agradecemos a Deus a presença de cada família representada aqui nesta manhã. Bom dia, irmãos. Então, hoje nós continuamos na história de Esther. Na semana passada, Deus fez a escolha. Aliás, o rei escolheu Esther, né? Deus abençoou, porque ele tinha um plano, um projeto, né? E ele se revelou na lição de hoje. O porquê dela ter se tornado rainha, ter sido escolhida. Então, hoje o título foi Esther e o livramento do povo de Deus. Amã era orgulhoso e importante no reino. Pérsia, ele odiava o Mordecai e os judeus. Ele conseguiu permissão do rei para fazer um decreto que dava aos persas o direito de matarem todos os judeus. Deus usou a rainha Esther a fim de livrar seu povo dessa tragédia. Os judeus ficaram gratos a Deus e comemoraram com a festa de Purim. Deus está no controle de todas as coisas. Ele fez Esther rainha, fez Mordecai dar sábios conselhos. Devemos crer que Deus também atua em nossa história. Aprendizado. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Salmos 46, versículo 1. Bom dia, irmãos. Na história de hoje, como a nossa revista é Quando os Animais Aparecem, essa história, o animal, mais uma vez, ele é um peixe. E na história de hoje, nós vimos que se passou numa cidade chamada Cafarnaum. Quando Jesus e os seus discípulos estavam chegando na cidade, que aconteceu esse episódio. Antigamente, nos templos, você tinha que entrar no templo, chegar no templo e você tinha que pagar um imposto. Era assim que funcionava, os impostos no templo, antigamente. Então, Jesus chegou naquela cidade juntamente com os seus discípulos. E o cobrador de... Pode chegar, Jesus e os discípulos, venham. Vem, discípulo, vem. Vem, discípulo. Isso. Jesus e os discípulos, ó. Jesus, Pedro e o outro discípulo. Ele tem cara de qual? Do João. Mateus, ele é o Mateus, né, gente? É o Mateus, esqueci. É o próprio Mateus. E eu vou ser o cobrador de impostos, tá? E Jesus chegou com os discípulos e o cobrador de impostos foi até ele. Vem cá. Ô Pedro, aqui, você e o seu mestre Jesus, vocês não vão pagar o imposto aqui do templo, não? Vamos. Como é que a gente vai pagar o imposto no templo? Pega o seu barco, pega a vara de pescar e pesca um peixe.
Vira para a igreja. Esse dinheiro deve dar para pagar o meu imposto e o seu. Muito bem. Irmãos, olha só, mais esse milagre de Jesus, talvez ele nem é tão divulgado assim, né, Mateus? O que tinha dentro da boca do peixe, Mateus? O que tinha? Mateus, ele não gosta muito de falar aqui, né, Mateus? Quando Pedro abriu a boca do peixe, tinha essa moeda dentro da boca do peixe, irmãos. E dava para pagar o imposto dele e dos discípulos dele, né? E essa história enfatiza mais esse milagre de Jesus e que o Senhor Jesus, ele sempre era correto com as coisas. Se tinha que pagar, ele pagava. Ele era o Filho de Deus, se ele quisesse, ele nem precisava pagar. Mas ele deu exemplo, né? Que se a gente deve alguma coisa, a gente pague aquilo que deve, não é? E também mostrando que Jesus se importa com as nossas necessidades do dia a dia. Então, a necessidade daquele momento foi suprida pelo próprio Jesus. E isso que ele faz com a gente até hoje. Amém? Vamos falar o nosso versículo? Vem, todo mundo junto. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Peraí. Agora nós vamos fazer o Bernardo. Mais uma criança que está passando de fase. Vai lá com a tia Grazi, por favor. Uma criança que está passando de fase, dessa vez não está saindo da minha, ainda bem, né? Porque eu estou perdendo todas as minhas crianças para outra sala. Mas dessa vez, passando dos juniores para os adolescentes. Então, vou chamar os professores dos adolescentes que estão aqui. Hoje está o Juan e a Gisele, que estão aqui. Para poder receber hoje o Bernardo, que o Bernardo fez 12 anos esse mês. E agora não é mais junior, está passando para adolescente. Vem, Grazi, Bernardo. Para adolescente agora. Deus te abençoe, Bernardo. Palmas para ele, gente. Pega e os que vão te receber. Lembrando, vamos orar sempre pelos nossos adolescentes, irmãos. Fase difícil, não é? Mas que Deus abençoe ele. O Bernardo é uma bênção de menino. Que continue assim, Bernardo. Gracinha. Pode ficar aí. Amém, irmãos? Amém? Agora sim. Agora vamos passar o momento dos aniversariantes. Nós temos só a irmã Marileia, que está no boletim que eu vi. Tem mais alguém que talvez não esteja no boletim? Não? Marileia não se encontra, né? Então tá, vamos passar o momento dos avisos. Não tem? Tem aviso, não? Pode vir. Pessoal, 2 avisos. O primeiro é que hoje nós teremos cantina em prol do nosso retiro espiritual. Então, vai ser hambúrguer assado e o refrigerante. Então, venham preparados e venham com fome. 10 reais, tá, gente? Então, assim, não precisa se preocupar. Deixei um aviso lá no grupo. Com marmita para o jantar, nada. Venham, passam ali, a gente já bate um papo e vocês aproveitam um hambúrguer que vai estar ali quentinho, delícia, com molho verde da Sônia. E o outro aviso... esqueci. Qual que era, amor? É. A listagem está aqui, a listagem com o nome. Não, gente. A listagem do retiro para colocarem o nome. É isso. Tá bom? Então, já coloca, porque já estamos com
50 pessoas e as vagas são limitadas. Quem foi no retiro espiritual desse ano amou, né? O local foi muito bom, as programações foram ótimas, foi tudo muito bom, foi uma bênção mesmo. Então, a gente conta com a presença dos irmãos, tá bom? Mais algum aviso? Ensaio para os adolescentes. Alguns jovens também vão participar, mas ensaio hoje às 18 horas aqui para a nossa cantata de Natal. A gente vai tentar realizar todos os domingos, se Deus quiser, às 18 e às quartas-feiras. Assim que eles saírem de férias, eu vou combinar para a gente dar uma intensificada, buscar outros horários no sábado, ver alguma coisa. Mas a gente ainda tem 4 finais de semana até o Natal, então a gente tem esse compromisso às 18 horas para ensaiar aqui, tá bom? Mais algum aviso? Pastor, o senhor não tem aviso, não? Então vamos colocar de pé para a gente estar orando. Irmãos, por gentileza. Obrigada. Aqui, eu quero aproveitar a oportunidade e estar agradecendo a Deus. Os irmãos souberam, e muitos irmãos estiveram orando em favor da vida do meu neto, do Felipe. E sexta-feira, ele pegou o resultado do exame. Graças a Deus, deu negativo para câncer. Louvado seja Deus, tá, irmãos? Eu estava orando muito, falei muito com o Senhor, e deu negativo, né, para câncer. Mas eu peço aos irmãos que continuem orando por ele, porque ele precisa fazer um tratamento longo. Então, ele precisa, né, assim, tem uma necessidade de uma intervenção do nosso Deus, para que Deus continue assim abençoando lá, sustentando eles, a minha filha, para que Deus dê a ele, porque ele é um jovem e o tratamento não vai ser fácil, mas a gente sabe que quando a gente coloca o nosso Deus no controle, a gente sabe que tudo dá certo. E também eu queria aproveitar e agradecer a Deus pela vida do seu Zeca, o esposo da Ila. Nós estivemos lá fazendo uma visita lá essa semana passada. Ele já passou por 2 procedimentos. Ele passou por um procedimento, não me lembro se foi na sexta-feira, não me lembro. E graças a Deus também deu tudo certo lá. Tá, irmão Francisco? O irmão Francisco esteve lá também, né? E eu falei com ele que a gente vai marcar para a gente ir lá essa semana que vem agora, para a gente estar agradecendo a Deus pela maneira que Deus, né, assim, cuidou da vida dele nesse procedimento que ele fez. Agora nós vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus, que a gente sabe que o nosso Deus, ele merece, né? Toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração. A tia Gilda, eu gostaria que vocês ficassem em silêncio, por favor. Tá bem? Na hora da oração, a gente vai estar orando. Vocês fiquem em silêncio, por favor. Obrigada. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor em nome de Jesus por esta manhã, que passamos aqui juntos, em comunhão com o Senhor, em comunhão com os irmãos, estudando, ó Deus, a Tua bendita palavra. Muito obrigada porque a Sua palavra ela é viva, ela é eficaz. E ela penetra, Senhor Deus, no mais profundo do nosso coração. Ajude a cada um de nós a estarmos sempre estudando a Tua palavra e praticando na nossa vida. Louvamos o nome do Senhor também pela vida da irmã Marileia, que se completa mais um ano de vida. O Senhor visita ela, continue abençoando, sustentando o seu lar, dando a ela anos e anos de vida, vivido sempre na presença santa do Senhor. Quero agradecer ao Senhor em nome de Jesus também pela vida do Felipe. Muito obrigada pela maneira que o Senhor tem agido ali. Muito obrigada por esse resultado do exame. Eu tenho certeza que o Senhor está à frente de tudo. Também agradeço o Senhor pela vida do seu Zeca, que fez mais esse procedimento. Já vi ele ali na rua. Muito obrigada, Senhor Deus. O Senhor continua tendo misericórdia do seu Zeca, abençoando o lar dele, dando a ele sempre outras oportunidades, para que um dia também ele venha reconhecer o Senhor
como Senhor e Salvador da sua vida. Continue sustentando a tua igreja, a vida do pastor com a sua família, toda a família da tua igreja. Ó Deus, prepara os nossos corações para logo mais, que teu Espírito Santo a cada dia possa estar sondando, tirando tudo aquilo que não provém do Senhor, para que a gente possa estar te buscando em espírito e em verdade. Esta é a oração que nós fazemos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém.